Salmo 119, versículo 20, que diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Eu acho interessante também, a versão da NVT eu achei bem fraca. Ela fala, tenho sempre intenso desejo pelos teus estatutos. Acho bem fraca. Mas a versão da NTLH é boa também. Ela fala, o meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. É uma versão bastante interessante. Tá aqui o pastor e o presbítero me assistindo aqui. Estão online aqui os dois aqui. Estão aqui no backstage. Eu vou ver se eu consigo fixar. Eu estou com medo de derrubar um... Consegui. Pronto. Tava com medo de derrubar o tripé, ele tá meio mais ou menos aqui. Daí eu tava com medo de tentar fixar e derrubar. Mas é isso, já deu uma ajudada. Eu quero começar, antes mesmo de orar, eu quero dizer o porquê que esse versículo me deixa tão impactado assim. Consumir, né? A gente sabe bastante de consumir, a gente pensa logo em comer, né? Pelo menos eu penso, talvez, até por ser uma pessoa mais acima do peso, né? A gente já pensa assim, consumir e comer, né? Já faz essa associação direta. Mas não é isso. Consumir em si é uma palavra que, assim como tu consome a comida, tu consome produtos, serviços, de modo geral. Consumir é usar, é desgastar. Quando tu consome algo, tu está desgastando essa coisa, tu está encerrando ela, acabando ela, fazendo ela ser consumada, né? Ela chegando ao seu objetivo final. Teve todo um processo de criação de um produto, por exemplo, e chega no final desse processo. A última etapa de um produto é justamente a consumação dele, né? Quando o cliente final, né, a última pessoa dessa etapa é o consumidor, aquele que pega todo o trabalho feito antes e usufrui dele, né? E aqui fala que a alma está sendo consumida, ela está sendo desgastada, está sendo terminada. É o fim da alma, aos poucos ela vai chegando ao seu fim, de tanto desejar incessantemente os juízos de Deus. Ou seja, o desejo pelos juízos de Deus são tão grandes na vida do salmista que a alma dele está sendo consumida, desgastada. Pouco a pouco a alma dele se desgasta e chega a um fim. Em breve chegará a um fim se não for suprido essa necessidade, esse desejo incessante pela palavra de Deus. Hoje a gente vai buscar entender incessantemente por que o salmista deseja incessantemente e qual é a importância desse juízo, né? A gente tem sempre... Isso é uma coisa que ao longo do Salmo 119 eu acredito, de toda essa série, eu acredito que a gente vai ver bastantes vezes, porque ele fala muito da palavra de Deus, ele fala muito da vontade de Deus, dos mandamentos, dos estatutos. São vários sinônimos para uma mesma coisa. A vontade de Deus manifesta através de uma lei. E é disso que ele está falando. É isso que ele deseja tão incessantemente. Vamos fazer uma oração para começar então. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para ouvir um pouco mais da tua palavra, para conversar uns com os outros e aprender mais daquilo que tu colocou no coração desse salmista para que ele escrevesse. E que tu tem colocado ao nosso coração enquanto nós lemos. Que tu possa acrescentar, acima de qualquer um de nós, humanos, que tu possa acrescentar nesse estudo, para que nós possamos chegar mais próximo daquilo que tu tens planejado para ele, para aquilo que tu tem planejado para as nossas vidas, que venha de encontro com os desejos incessantes dos nossos corações, aquilo que o salmista tem colocado aqui, que nós possamos buscar as mesmas coisas que ele, o teu reino, a tua justiça e a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Então, vamos lá. A primeira vez que eu li esse versículo, como eu falei, eu fiquei maravilhado por saber que é possível uma pessoa como eu e como você ter um desejo tão forte pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, a ponto de chegar a sentir a alma ser consumida. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, como alguns de vocês já sabem, eu tive ansiedade, então
eu senti várias vezes a sensação, né? Óbvio que era uma sensação psicológica, do corpo ser consumido de verdade, assim, de estar sendo desgastado, ser desintegrado. E a sensação é apavorante, apavorante. E eu imagino, quando ele fala isso, o que vem na minha cabeça eram aquelas sensações. Aquela sensação de que eu tava sendo... que tava tudo acabando pra mim, que tava tudo chegando no fim, porque o meu corpo não conseguia se manter junto, não conseguia se manter unificado, não conseguia se manter inteiro. E aquilo foi me deixando um pouco desesperado, um pouco amedrontado, e eu imagino que é assim que ele se sente, só que em relação a uma coisa muito melhor do que uma ansiedade, um transtorno psicológico, e sim em relação à palavra de Deus. O que ele anseia é algo que alguém pode dar, a palavra de Deus, os juízos de Deus, os mandamentos de Deus. Mas para ele chegar nesse ponto de dizer uma coisa dessas, de associar a alma dele, a existência da alma dele, com uma lei, algo escrito, né? Eu imagino que vocês saibam, mas eles liam a lei, eles eram obrigados a saber a lei praticamente de cor. Eles viviam aquela lei, a lei judaica, era lida e relida pelas pessoas naquela época do salmista. A gente sempre gosta de dizer que a gente acredita muito que é Davi ou Esdras, o salmista. Se for Davi, principalmente, porque eles viviam num reino de Israel, né? Na época tinha acabado de se tornar um reino, mas era Israel. Então eles eram obrigados a ler, eles eram obrigados às leis cívicas do país. As leis tipo a nossa Constituição. A nossa Constituição para eles era a Constituição, era a Torá, o que a gente chama hoje de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia eram a Constituição deles. Eles eram obrigados a ler aquilo para viver como cidadãos. Um cidadão judeu, um cidadão hebreu precisava ler aquela trecho da Bíblia para poder saber como se portar, como viver, senão ele era um fora da lei. Qualquer coisa que fugisse disso, eles se tornavam fora da lei. E eu associo muito esse desejo do salmista de uma Constituição se tornar tão importante para ele. Eu não vejo a Constituição sendo tão importante para ninguém no Brasil, por exemplo. Mas era tão ligada à religião, à crença de fato dele, que aquilo era uma paixão, era muito mais do que uma lei, era muito mais do que uma Constituição. Era um livro que mostrava para ele a vontade do Deus que ele tanto amava. E essa vontade era o que ele queria cumprir. Era a vontade que ele queria manifestar através da vida dele. E para buscar manifestar essa vida, ele buscou, ele deu importância para aquela Constituição, para aquela palavra, e buscava e decorava. É esse salmo que diz: guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o que ele está dizendo? Coloca no meu coração, não na minha cabeça, eu não quero decorar aqui. Decorar é decoração, eu quero ter de coração essa palavra, essa tua lei. Eu sei que é a tua vontade, então coloca ela no meu coração para que eu possa amar ela, amar a tua palavra, amar essa Constituição de Israel, porque era muito mais que uma Constituição, era a expressa vontade do Deus de Israel. E eu associo muito essa paixão ardente que o salmista tinha com aquilo que Cristo fala em João 4, de 31 a 34, quando os discípulos pedem para Jesus, dizendo: mestre, coma, e ele fala: o que eu tenho para comer, vocês não conhecem. A comida que eu tenho, vocês não conhecem. E os apóstolos começam a se perguntar naquela ocasião: será que alguém trouxe comida para ele? Será que ele trouxe comida? Imagino que eles tenham pensado isso também. Será que ele trouxe comida? Será que ele tem comida escondida? Será que alguns dos tantos seguidores que ele tem feito, trouxe comida para ele? Mas Jesus ouve e responde para eles imediatamente: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Então, a comida de Cristo era fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, que como a gente tem estudado no Salmo 119, nesses 19 versículos anteriores, é a lei. A lei manifesta a vontade de Deus em palavras, né? Ela coloca em palavras a vontade de Deus. E é justamente esse o alimento do salmista. A gente consegue ver, através da oração que ele faz aqui,
que essa é a comida dele, o alimento dele. O que consome ele não é a fome, mas sim a sede e a fome da vontade de Deus, da justiça de Deus. Não a fome de alimento, mas a fome de Deus, da vontade de Deus sendo manifesta na vida dele. E é por isso que eu admiro tanto essa paixão que o salmista tem, né? O Salmo 119 é uma oração, uma grande oração, certo? Tem 178 versículos, então é uma oração bem grande. E não só uma oração simples, mas uma oração poética. Ela é feita através de poemas, né? A estrutura de um poema na língua hebraica não é a mesma estrutura da língua brasileira, da língua portuguesa, né? Nem da americana. Por isso que é muito difícil tu conseguir perceber, ao ler tanto em inglês quanto em português, que se trata de um poema. Mas os grandes historiadores e estudiosos da Bíblia que leram o texto original, eles conseguem reconhecer características semelhantes às de poesias da época. Então, esse salmo foi uma oração escrita em forma de poesia para quê? Com o intuito de que outras pessoas decorassem, que pudessem ler e decorar, colocar não no cérebro, mas no coração. Desculpa, a gente tem muito essa mania de decorar e apontar pro cérebro, né? Ter na mente, mas decorar é decoração. A etimologia da palavra, a origem da palavra decorar é de coração, guardar no coração. E é justamente essa a intenção do salmista quando ele escreveu esse salmo aqui. Ele fez uma grande oração para que as pessoas pudessem guardar essa oração no coração delas e pudessem orar ela de verdade, não orar ela da boca para fora. E é por isso que a gente tem falado 1 hora durante 20 semanas já. Na verdade, teve 1 ou 2 dias que a gente fez que um versículo durou 2 lives. Então, alguns versículos têm durado 2 horas. Mas versículos que têm 1 ou 2 frases têm durado pelo menos 1 hora de reflexão. Imagina a profundidade que tem cada um desses 178 versículos, sabe? A profundidade é muito maior do que eu e vocês conseguimos entender agora. A gente tem buscado entender, a gente tem meditado em cima disso todos os dias das nossas vidas. Espero eu, pelo menos. Mas mesmo assim, nós estamos longe de entender todo o amor que foi depositado nesse salmo, sabe? Eu fico imaginando como seria se nós, que temos uma Bíblia inteira, fizéssemos algo parecido com o Salmo 119, que foi feito porque nós conhecemos como os 5 primeiros livros, sabe? Nós temos 60 e poucos livros, não vou me lembrar agora, faltou na memória, mas nós temos muito mais livros que ele, e ele fez 178 versículos para elogiar 5 livros. Nós que temos muito mais, não fazemos muita coisa, né? Nós mal meditamos nele todos os dias. Mas na fé de que nós estamos passando a fazer isso, que esse é o intuito da live, nós começarmos a meditar todos os dias nos versículos, para que um dia nós possamos fazer algo parecido com o que esse salmista fez. As poesias nos nossos padrões, elogiando e exaltando o que a palavra é, o que ela significa para nós, a revelação do nosso Pai para nossas vidas, sabe? É muito importante, é muito maravilhoso ver como o salmista demonstra ser um adorador. Esse capítulo dos Salmos é para vomitar em cima de nós um amor que a gente não consegue compreender, um amor por uma coisa escrita, mas um amor que só pode vir através da obra do Espírito Santo na vida de alguém, sabe? A gente tem muito essa discussão em alguns lugares de se o Espírito Santo existia antes de Cristo ou não. E eu acredito que o Salmo 119 é uma grande evidência de que existia. Porque, sinceramente, um ser humano não tem a capacidade de adorar e exaltar o nome de Deus tão belamente quanto o Salmo 119 faz. É muito difícil pra gente conseguir amar algo que foi nos dado como lei. E ele ama tanto, sabe? Algo que deveria ser as rédeas, as limitações. E ele ama de uma maneira que nós não conseguimos amar, nem hoje, sabendo que a lei é antiga. A gente não tem mais a aliança da lei. E ele que ama dessa maneira. Então, eu vejo uma grande obra do Espírito na vida do salmista aqui. E aí a gente começa a nos comparar com ele, né? Como eu estou fazendo agora. Comparando ele que tinha tão poucos livros para fazer uma obra tão grande em homenagem a esses livros. E nós que temos muito mais, temos feito menos. Como que isso pode acontecer? Nós estamos tão longe de atingir um nível de adoradora, parecido com o do salmista. Cachorro, desculpa.
nós estamos tão longe de chegar num nível de adoração tão maravilhoso, tão bonito quanto é o do salmista. E eu começo a me perguntar, será que quão perto será que nós estamos de Cristo? Sabe, como eu citei aqui, esse versículo do salmista me lembrou um trecho do que Cristo falou. Então, demonstra que a qualidade da adoração do salmista faz ele parecer com Cristo. Então, se a gente conseguir parecer um pouquinho mais com Cristo, a gente vai estar um pouquinho mais perto de ser como esse salmista é, sabe? Na vida dele se manifestou como uma poesia esse amor. Na vida de algumas pessoas se manifesta como música, como obra, como servir, sabe? A gente pode citar grandes nomes da igreja, por exemplo, como Lutero, como Spurgeon, como Agostinho, que é bem antigo, né? Puxando bem lá de trás. E aqui na nossa comunidade nós temos muitos exemplos também, né? Como a obra que o presbítero Marciano e o pastor Cláudio têm feito, como o pastor Alexandre, como o amor que a gente vê que o pastor Tony deposita no louvor, sabe? A obra que nós temos feito é a maneira com que Cristo manifesta o amor, o nosso amor por Ele, sabe? Ele nos dá a capacidade de manifestar através de alguma obra, através de alguma poesia, de alguma música, de alguma canção, de orações e de obras físicas também. E eu acredito que as obras físicas são muito maravilhosas justamente pelo que a gente tem visto aqui. O salmista, um texto que ele escreveu, está sendo lido muitos e muitos anos depois. E tem abençoado a vida de outras pessoas. E é justamente isso que a obra física é capaz de fazer. Abençoar outras vidas, né? Como a Quarta Solidária, como o Ministério de Louvor tem abençoado vidas, como as pregações na PNL têm mudado vidas. E essa é a maneira com que Deus tem de fazer o nosso amor por Ele atingir outras pessoas. E essa é a obra do Espírito em nós. Fazer a gente atingir outras pessoas com amor, devolvendo o amor que nos atingiu. Certo? O amor de Cristo nos atingiu e nos mudou. E é esse amor que nós temos que transbordar para outras pessoas e fazer elas sentirem também esse poder, a magnitude desse poder que é derramado sobre nós. Desculpa, eu dei uma bugadinha aqui. Então, uma coisa que me veio à mente enquanto eu estava fazendo esse estudo é uma frase que diz que Deus está sempre te observando. Sempre. Em todo tempo Deus está te observando. Isso te confronta ou te conforta? E essa é a grande pergunta. Deus está te observando, te confronta ou te conforta? É uma pergunta... essa pergunta confronta, né? Essa pergunta tem a intenção de confrontar. Mas a ideia é... como que o poder de Deus e a onipotência de Deus age no teu coração? Como saber o tamanho e a imensidão do poder dele toca no teu coração? O que isso tem feito contigo? Com a tua alma, com o teu espírito, com a tua vida cristã? Tu tem sentido medo? Tu tem se sentido coagido? Tu tem se sentido pressionado? Ou tu tem se sentido mais leve? Ou tu tem se sentido prazeroso por saber que alguém tão poderoso, com tanta misericórdia, tem estado do teu lado em todo o tempo? O que Deus tem sido para ti quando tu sabe que Ele está aqui do teu lado? Que Ele está te acompanhando agora nessa live? E Ele estava te acompanhando antes e Ele vai continuar te acompanhando depois. Isso te confronta ou isso te conforta? Isso é o que diferencia um adorador de qualquer outra pessoa, sabe? Um adorador é uma pessoa que consegue adorar em todo o tempo, certo? Mesmo quando ele não está adorando de fato, fazendo atos de adoração, a vida dele está adorando a Deus, porque ele reconhece que Deus está do lado dele, e isso conforta ele. Isso conforta ele a ponto de que tudo que ele faz é para dar honra para aquele que está do lado dele, para aquele que está assistindo ele, que está ajudando ele em todo o tempo. Não julgando ele, mas ajudando ele, porque as nossas atitudes vão diferenciar se ele vai nos confortar ou nos confrontar, se ele vai nos julgar ou vai nos ajudar, certo? As nossas atitudes, elas têm o poder de fazer a nossa consciência trabalhar, e acredito que em alguns dos casos a nossa consciência pode ser usada por Deus justamente para isso, para nos dizer, tu precisa maneirar, ou tu precisa ir mais fundo. Obviamente que muitas vezes que a nossa consciência em si é enganosa, né? Se a gente não estiver firmado na palavra, lendo e buscando, a nossa consciência pode nos enganar. Paulo até cita isso, né? Que nosso coração é enganoso e que
Ele não deixa a consciência dele guiar ele, mas sim Cristo. Só que para te saber o que Cristo tem para ti, tu tem que ler, tu tem que buscar e tu tem que começar a renunciar à tua consciência e às tuas vontades e começar a viver a justiça e o juízo dele, a vontade dele, que está expressa aqui na palavra de Deus. E é justamente através dessa palavra que a tua consciência vai começar a mudar e se alinhar com a consciência dele. E a partir desse momento tu vai poder confiar na tua consciência, tu vai poder confiar nas tuas orações, vai poder confiar em tudo que tu faz, não porque tu está fazendo, mas porque ele está te ajudando. Ele está dando poder para as tuas orações. E não só dando poder, como ele está mudando as tuas orações para que elas sejam mais compatíveis com o que ele quer para ti. Porque ele vai ajustar os nossos corações com o coração dele e fazer nós sermos um com ele, sabe? Isso é o que Cristo tem buscado. Religião, como muitos gostam de dizer, não só a nossa, mas religião em si, todo o conceito de religião, ele busca religar o profano e o santo, ou o menor, o ser menor e o ser maior. No nosso caso, é uma ligação da criatura com o Criador, certo? E em muitas religiões o processo é a criatura se chegando ao Criador. Na nossa religião, nós reconhecemos que o Criador se fez como nós para vir nos buscar e nos levar a Ele. E é justamente nesse sentido que nós temos buscado a palavra de Deus. Buscar a vontade dele, para que ele alinhe o nosso coração com o coração dele e nos torne um. Para que ele recrie essa ligação que nós tínhamos lá no Éden e que nós perdemos por culpa nossa, mas que graças à misericórdia dele nós podemos ter restaurado, certo? Mas é muito justa essa pergunta e eu quero repetir ela. Alguém que de fato é capaz de enxergar através dos teus atos e através até das tuas intenções primárias, enxergando segundo as intenções que às vezes nem tu sabia que tu tinha. Isso te confronta ou isso te conforta? Tu tem total consciência e convicção de que o teu coração é bondoso a ponto de que aquela tua atitude boa não só tinha uma primeira intenção boa, mas que não existia nenhuma segunda intenção, ou que todas as segundas intenções dele eram boas. Tu confia nisso? Tu confia a ponto de não se importar com que Deus esteja assistindo tudo que tu está fazendo, vendo tudo que tu está fazendo, com que Ele consiga ver no teu coração qual foi o início daquele desejo. Aquele desejo que muitas vezes se expressa como algo bom, mas nasce de algo ruim, nasce de algo triste, nasce de algo pecaminoso às vezes. Isso tem te confrontado. Essa pergunta é meio retórica, tá? Porque por mais que, como a Josi disse, às vezes conforta e às vezes confronta. Justamente esse é o sentimento da maioria de nós. Nós sabemos o quão pesado isso é, mas nós sabemos que Ele é um Deus de misericórdia. Então, ao mesmo tempo que isso nos confronta, isso nos conforta. Mas eu quero te dizer, quando tu começa a reconhecer que dentro de ti, até as melhores coisas que tu faz têm origem em coisas ruins, isso tem te confrontado, isso tem te machucado. Isso é normal que aconteça, sabe? O esperado é que confronte. Se não tá te confrontando, tem alguma coisa errada. Porque geralmente a gente espera que a resposta fixa dessa mensagem seja ou conforta, ou eu não sou um bom cristão. Mas está errado. Um bom cristão, ele sabe que confronta. Ele sabe que a presença de Deus confronta a natureza humana dele. E a grande questão é essa. Estar disposto a deixar Ele confrontar a tua natureza humana até que ela seja totalmente limitada, delimitada e encerrada, certo? Nós temos que renunciar à nossa natureza humana. Não defender ela, mas deixar ela ser confrontada até que ela perca. Até que ela perca de fato, até que ela deixe de viver. A Emanuele Saturnino comentou no Facebook do Pai: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso. É deixar com que Ele nos confronte tanto a ponto de nosso eu deixar de querer existir e Cristo poder se manifestar através de nós. Mudar nossa maneira de orar, mudar nossa maneira de agir, mudar as nossas motivações e fazer tudo novo de novo. Tudo novo e baseado nele, sabe? Tudo dele, por ele e pra ele. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim e tu não está sendo confrontado, tem alguma coisa muito errada na tua espiritualidade. A gente precisa ser confrontado. Enquanto houver natureza carnal em nós, nós precisamos ser confrontados.
O desespero vem quando a gente para de ser confrontado. Se tu tá fazendo coisa errada e não tá sendo confrontado, aí vale o desespero. Vale correr atrás, de buscar misericórdia de Deus, pedir para Deus acender no teu coração o arrependimento de novo. Porque o que tem te faltado é arrependimento, a ponto de se sentir confrontado pela presença dele. De tão arrependido que tu tá por quem tu é, se sentir confrontado pela presença dele próximo de ti. E aí, nós vamos pro Salmo 84:10, que fala que pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da tua casa do que permanecer nas tendas da perversidade. Então, aqui o salmista, né, no Salmo 84, ele se entrega totalmente. Diz que mais vale um dia sendo julgado por Deus do que 1000 anos vivendo livremente. O que ele quer dizer com isso? A justiça de Deus já tem se manifestado como algo bom na vida dele. E é isso que nós temos buscado, certo? É isso que o salmista do Salmo 119 está buscando e tem atingido, pelo que ele expressa que ele já tem atingido. E é justamente isso que nós temos buscado também. Sentir a nossa alma ser consumida pelo desejo de fazer a vontade de Deus. E justamente ver isso acontecendo, certo? A palavra de Deus, ela não costuma pegar leve quando ela está falando de santidade, tá? Nós entendemos que o nosso Deus é santo, poderoso, justo e fiel. E um Deus santo, ele não está santo. Ele não escolheu ser santo ou ele não está sendo santo nesse momento. Deus é santo. A santidade é Deus. O amor é Deus. A justiça é Deus. Isso são atributos dele. Ele não é ele sem isso, entendeu? Não é uma coisa que hoje o Leonel é bom, amanhã o Leonel é ruim. Hoje o Leonel é legal, amanhã o Leonel é chato. Eu tenho características, né? Tu pode me definir por alguma característica hoje, o que pode não ser a mesma característica que eu tenho amanhã. Mas Deus não tem características, ele tem atributos. Ou seja, ele não está bom. Ele não é bom hoje. Ele é bom. Isso é ele. Ele é bom. Quem ele é bom. A bondade é definida por ser parecido com Deus ou não. Ser justo é ser parecido com Deus em justiça ou não. Ser uma pessoa legal é ser parecida com Deus ou não. Porque ele é essas coisas. Ele é essas coisas. Essas coisas foram, o conceito dessas coisas na nossa crença foram tiradas dele. Então assim, o que a gente tem por justiça é um fragmento do que ele é. Não algo que ele também é, o que ele tem sido, mas sim algo que ele é. E nós somos ou não parecidos com ele hoje. Amanhã nós seremos ou não mais parecidos com ele. E a nossa oração é para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos, que nossas características condigam cada vez mais com os atributos dele, certo? Por que eu falei isso? Por que isso é tão importante? Porque se Deus é santo como atributo e não como característica, ele não pode deixar de ser santo. E qualquer mancha suja a santidade. Imagina um tecido totalmente branco, certo? Isso é um tecido limpo. Se tu põe uma manchinha nesse tecido, ele já não é um tecido totalmente limpo. Ele pode ser um tecido aceitável, agradável, dá pra esconder ou qualquer coisa do tipo, mas ele não é um tecido limpo. A santidade é a pureza total, a falta de manchas. E Deus é santo. Se ele é santo, não existe a possibilidade de uma mancha estar na presença dele. Ou seja, se tu tem manchas, tu não estará na presença dele. Isso é fato, isso é bíblico, certo? Eu anotei alguns versículos aqui, né? Em Levítico 20, no versículo 7 e também no versículo 26, assim como em 1 Pedro 1,15, é falado sobre ser santo porque aquele que nos chamou, porque o nosso Deus é santo e ele exige santidade. Nos é exigido santidade. Para estar na presença de Deus, nós precisamos ser limpos, entendeu? Não existe a possibilidade de entrar na presença dele sem ser santo. Porque a presença dele é santidade. Se nós entrarmos na presença dele com manchas, nós simplesmente não conseguiremos entrar, nós seremos rejeitados por quem ele é, não por ele, mas pela essência de quem ele é. A essência de Deus é santa. E nós não somos capazes de manchar a essência de Deus. Então, simplesmente por não poder manchar a essência de Deus, nós não conseguimos nos achegar a Ele, não sendo santos. Mas aí tu pensa, isso é complicado, porque tu acabou de dizer que eu não consigo ser santo, tu acabou de dizer que eu preciso da ajuda dele para fazer coisas boas,
E agora tu está dizendo que eu preciso ser santo? Basicamente está dizendo que eu preciso ser uma coisa que eu não consigo ser. Exatamente. Eu estou dizendo exatamente isso. Desculpa, eu dei um chute na câmera agora, mas tá tudo bem. Acho que não estragou nada. Estou dizendo isso e eu digo mais. Talvez agora uma parte de um pouco de conforto, né, no meio disso. Assim como Deus é justiça, assim como Deus é santidade, assim como Deus é fiel para cumprir todas essas coisas que Ele é, Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Ele não é misericordioso, Ele é misericórdia. E Ele manifesta a justiça dEle através da misericórdia. E esses dois atributos dEle Ele tem manifestado nas nossas vidas por meio do Filho dEle que veio na Terra como humano. Ele tem manifestado isso através de Cristo. Deus é tudo isso em sua essência e Ele não pode se desfazer de nada disso, porque isso é quem Ele é. É como eu querer me desfazer da minha visão, que não é perfeita, por isso que eu tenho que usar óculos. Ou eu me desfazer do meu pulmão, porque eu não quero mais precisar respirar. Isso é quem eu sou, isso é parte da minha estrutura. Eu sou isso. Eu não sou assim, eu sou isso. Entendeu? Isso é quem eu sou e não como eu sou. Deus é misericordioso. E como Ele não consegue... Não que Ele não consegue, é porque não existe uma forma de desfazer quem Ele é, as coisas que compõem o ser Deus. Ele manifesta a misericórdia dEle através do Filho dEle e também a sua justiça, já que Ele manifesta a justiça dEle no próprio Filho por misericórdia a nós, certo? E através da misericórdia dEle, Ele tem nos possibilitado afastar essas manchas de nós e nos aproximar dEle sem as manchas, sem sujar a presença dEle. Porque nós não somos capazes de sujar a presença dEle, entendeu? Não é uma coisa assim que, se eu conseguir entrar na presença dEle sujo, Ele vai estar manchado ou Ele vai me limpar? Ele vai te limpar. O processo de chegada lá é Cristo. O processo de chegada na presença dEle, para te conseguir chegar na presença dEle é Cristo. Então quando tu chega lá, tu passou por um processo. E muitas vezes um processo doloroso, muitas vezes um processo difícil, mas outras vezes um processo que a gente nem percebe. Porque quando a nossa visão é a cruz, quando a nossa visão é a presença de Deus, o processo, por mais doloroso que seja, por mais cansativo que seja, é só uma etapa. E etapas terminam. E a partir do momento que nós passamos por essa etapa espiritual de transformação, de nos tornar mais parecidos com o Espírito Santo, com as características do Espírito Santo que são ditas lá em Gálatas 5, quando nós passamos por esse processo, nós começamos a entrar na presença de Deus, pouco a pouco, nos sendo mais parecido com Ele, porque a justiça do homem Leonel tem se aproximado de quem é justiça, porque justiça é Deus. Então eu tenho me aproximado de Deus, então os meus sensos de justiça têm se aproximado da verdadeira justiça. O meu amor tem se aproximado do verdadeiro amor e por isso eu manifesto o amor de uma maneira melhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos as características dele, né? Os atributos dele se tornando nossas características. E isso é maravilhoso. Isso é uma transformação real de vida. Isso é deixar o velho homem para trás e viver Cristo, né? Como disse Emanuele. Em Colossenses 2,14, fala que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E Ele pregou na cruz porque era prejudicial a nós, então Ele removeu completamente, né? A lei que era contra nós, que nos condenava, foi riscada e pregada na cruz por Cristo. Então nós somos totalmente livres, certo? Totalmente livres. Nada nos condena mais. Quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Em Romanos 8, ele vai falar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é disso que ele está falando. Cristo cancelou aquilo que era contra nós e fez nós novos, santos, para poder nos achegar na presença dele, certo? Assim sendo, o peso da lei que era sobre nós foi tirado das nossas costas e nós fomos libertos desse peso, mas não da responsabilidade de sermos santos. Nós ainda precisamos ser santos para chegar na presença de Deus. Embora nós não precisamos viver uma vida santa, nós precisamos reconhecer a nossa impotência e incapacidade de sermos santos e nos prostrar diante daquele que conseguiu ser, daquele que foi santo, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o homem, ele cumpriu toda a lei e assim conseguiu riscar ela. Ele venceu a morte e assim nos tornou vencedores diante da morte. Não por nosso mérito, mas por mérito dele mesmo, do sacrifício dele. E é justamente a renúncia de Cristo que nos ensina como viver. Porque a partir do momento que tu entende
que a vontade de Deus manifesta na palavra de Deus foi o que fez Cristo nos libertar, nós começamos a nos apaixonar pela palavra de Deus. Ela foi capaz de nos libertar, mesmo sendo o nosso peso. Ela, através dela que nós fomos libertos. Então aquela vontade de Deus é boa, santa e perfeita. E a partir desse momento nós paramos de buscar fazer a vontade de Deus para sermos salvos. E nós começamos a buscar a vontade de Deus porque através dela nós fomos salvos. A vontade de Deus é Cristo, a vontade de Deus é a lei. E essas duas coisas juntas, combinadas, é o que nos manifesta e nos faz entender a importância que o salmista dava para esse salmo, para a palavra de Deus, né, para os primeiros 5 livros da Bíblia. A importância de entender que através daquilo ali, Deus está se comunicando com a gente, tentando nos deixar mais próximo dele, mais perto de quem ele queria que nós fôssemos, até que nós possamos nos tornar como ele queria que nós fôssemos. E para nos tornar dessa forma, nós precisamos amar a palavra dele, entender a importância dessa palavra. E entendendo essa importância, nós vamos começar a mudar nosso jeito de reagir em relação a elas. Spurgeon falava que um elevado valor dado aos mandamentos do Senhor conduz a um forte desejo de conhecê-los e cumpri-los. A gente começa a entender que nós não fomos libertos da lei, mas sim nós fomos libertos para a lei, porque nós não éramos capazes de cumprir ela, e foi por isso que ela era um peso. Mas a partir do momento que Cristo nos libertou completamente, nós nos tornamos livres para cumprir a lei. Nós conseguimos cumprir a lei, nós conseguimos manifestar a lei através da nossa vida de alguma forma, certo? E quando nós somos livres por meio de Cristo, é inevitável que nós nos voltemos para o caminho que Ele trilhou para nos fazer sermos salvos. E qual caminho é esse? A vontade de Deus, né? Esse caminho é estreito, esse caminho é difícil, mas ele aponta para algo maravilhoso. Cristo trilhou esse caminho para chegar em nós, e é através desse caminho que nós temos que andar. Nós não conseguíamos ver, nós não conseguíamos caminhar por esse caminho, porque ele não era possível para humanos. Mas Cristo tornou esse caminho possível. Cristo abriu esse caminho para nós e nos convida a trilhar esse caminho junto com Ele, para sermos mais do que vencedores, né? Eu acho muito interessante, né? Para não usar adjetivos ruins, mas no mínimo interessante a gente começar a perceber como que as promessas e as palavras de vitória que são usadas pra gente tem toda uma bagagem não tão maravilhosa por trás, né? Um pouquinho mais sofrida, um pouquinho mais dolorosa por trás. Nós somos mais do que vencedores porque alguém venceu por nós, sofrendo tudo que nós poderíamos sofrer. Então, não é tão maravilhoso assim, sabe? Não foi tão bonito assim. Foi um gesto bonito, foi um gesto de renúncia. Mas ele nos convida a fazer esse gesto de renúncia. Nós não vencemos simplesmente por acreditar nele. Nós temos que manifestar a obra dele nas nossas vidas diariamente. Buscar caminhar no mesmo caminho que ele caminhou. Nós não vamos conseguir fazer isso tão perfeitamente quanto ele fez. Nós nunca vamos ser tão maravilhosos, cumprir a vontade de Deus. A palavra de Deus nunca vai ser tão bem expressa em nós como foi nele. Mas mesmo assim, é nossa responsabilidade. Não é nossa obrigação, mas é nossa responsabilidade. Dar o nosso melhor para fazer tão bem quanto Deus fez quando esteve na Terra, como Cristo. Obrigado pela... Depois que tu bebe água, parece que fica pior a garganta. A água desce rasgando. Spurgeon falou no estudo que ele fez sobre esse salmo que o maior estágio de comunhão entre Deus e a nossa alma acontece quando as nossas vontades são alinhadas. Como assim? Quando a vontade de Deus se manifesta e a nossa alma suspira por se alinhar a essa vontade, aí nós vemos uma comunhão entre a nossa alma e Deus. Quando Deus julga e a nossa alma se alegra com o veredito, não teme Ele, aí nós vemos que nós estamos alinhados com a vontade de Deus. E é justamente isso que eu falei mais cedo naquela frase. Saber que Deus está sempre do teu lado, vendo tudo que tu faz, desde o ato em si, até as intenções primárias, as segundas intenções que tu tem, e até mesmo as motivações que tu teve, Ele consegue ver tudo isso. Isso te confronta ou te conforta? Isso só vai te confortar de fato quando a tua vontade estiver alinhada com a dele. Até lá, é natural que isso te confronte. Não só natural, como é necessário que isso te confronte. Repetindo que se isso não está te confrontando, mas a tua vontade não está alinhada com ele, tem algo muito errado.
É muito melhor que ela te confronte, que tu saiba onde mudar, onde agir, onde trabalhar, do que tu simplesmente não tenha mais arrependimento no teu coração, que tu não se sinta mais confrontado pela palavra e não saiba mais onde agir, sabe? O primeiro pedido para uma pessoa que não se sente confrontada pela palavra é justamente pedir para o Espírito Santo da capacidade de se arrepender, da capacidade de buscar arrependimento e transformar a vida. A gente precisa ser confrontado para mudar. Nós precisamos não nos sentir confortáveis quando Deus nos exorta, e sim confrontados. Animados para mudar, não para continuar igual. Não animados de nos sentir, nossa, nós estamos fazendo certo, mas animados de tipo, olha, eu sei o que fazer, eu sei para onde ir, eu sei o que mudar. E é isso que tem que nos guiar. Essa é a vontade que tem que nos guiar. Mateus 5, 6, como a gente tem estudado no Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, aqui, quando a gente tem fome e sede de justiça, mas não uma justiça normal, a justiça de Deus, como eu disse, Deus tem a justiça como atributo. Então, para nós termos uma característica de justiça, nós temos que estar perto do que é justiça, e a justiça é Deus. Isso é uma essência, é uma parte de Deus, tanto quanto o pulmão é uma parte de mim. Deus é justiça. Então, eu tenho que me aproximar dele para conseguir ter esse senso de justiça. E quando a gente alinha essa sede de justiça, e quando a gente alinha nossas características com os atributos de Deus, é aqui que a gente vai começar a ter fome e sede de justiça, como o salmista expressa ter nesse versículo 20. E existe uma promessa no final desse versículo: eles serão saciados. O próprio Cristo diz que aqueles que buscam a justiça de Deus vão ser saciados por Ele. Ele vai cumprir a justiça dele. A justiça dele vai ser manifesta através da misericórdia dele, através do amor dele, porque tudo isso é quem ele é. Ele não é assim, ele é isso. Desculpa, eu me engasguei com minha própria saliva. Vou ter que tomar mais água. Tá, a gente começa a se empolgar e gritar e pede água. Então, acho que o que fica de hoje como convite, né, indo para a reta final do estudo, é pra gente alinhar os nossos corações e as nossas almas com essa vontade de Deus que é manifesta através da lei e manifesta através de Cristo. Entendendo o tamanho e o peso que é essa vontade, que tem essa vontade. Essa vontade tem um peso muito grande. Essa vontade que é capaz de nos condenar ou de nos salvar. E se a gente não entender a importância e o peso que tem essa vontade de Deus, nós não vamos saber da importância para ela o suficiente para sentir vontade de conhecer mais, para sentir vontade de cumprir ela nas nossas vidas. Nós precisamos entender a importância e o peso que essa glória tem para nós poder buscar ela com mais vontade, com mais sede, com mais fome, para que aquilo realmente vire nosso alimento, assim como Cristo fala em João, no livro de João. Os nossos corações precisam estar cada vez mais alinhados com a vontade de Deus, para que eles possam fazer orações e clamores que se aproximem com isso que o salmista fez aqui nesse salmo, de manifestar o desejo e a ansiedade que tem no coração dele para que seja manifesto a vontade de Deus na vida dele e em tudo ao redor dele. O salmista fez uma oração maravilhosa, linda, gigantesca sobre 5 capítulos, sobre 5 livros da Bíblia. E nós não temos conseguido sentir amor, paixão e entender a importância de todos os livros que nós temos. Muitos mais livros, realmente muitos mais livros. E como que nós vamos começar a cumprir a vontade de Deus se nós não temos conseguido amar ela, sentir o peso e a importância dela? Ela não só é capaz de nos condenar e nos livrar, mas como um homem veio e já cumpriu tudo que precisava ser cumprido para que o caminho dela seja de salvação e libertação e não de condenação. Nós temos que ser gratos, nós temos que nos apaixonar por essa palavra, assim como esse salmista fez. Mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem saber de Cristo, o Espírito Santo trabalhou na vida dele de uma maneira que fez ele entender a vontade de Deus plena e perfeita, de uma maneira que ele nem tinha acesso, mas que nós temos hoje. Nós temos acesso à consumação da vontade de Deus, que é Cristo na Terra. E a partir desse momento, as nossas orações
vão parar de só ter a frase em nome de Jesus e elas vão começar a se alinhar com a vontade de Deus. E a partir desse momento as nossas orações, elas vão ser feitas da mesma maneira com que as orações de Cristo seriam feitas. E nós não vamos orar dizendo em nome de Jesus, mas as nossas orações serão em nome de Jesus, porque nós estaremos fazendo pedidos que Ele faria. Isso que é orar em nome de Jesus, né? Que as nossas orações sejam para que a vontade dEle seja manifesta. Nós vamos ter tanta intimidade, como o pai costuma dizer. Pedro não titubeou quando ele ofereceu a mão pro coxo ou cego no portão, pro cego, e disse: eu não tenho prata. Aleijado. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele estendeu a mão e levantou o aleijado. Acho que coxo é uma palavra menos feia do que aleijado, né? Não, ele era aleijado. Não, que coxo é manco. Aleijado é que não mexe com as pernas. Uma pessoa deficiente física. Ele não titubeou, porque ele tinha intimidade, ele sabia que o que Deus tinha para aquela pessoa era isso. E é esse o ponto que nós precisamos chegar, onde nossas vontades estão tão alinhadas com a vontade de Deus, que nós sabemos exatamente o que Ele quer fazer em nós, exatamente o que Ele quer cumprir. Paulo passou por várias prisões, por várias torturas, por vários açoites, mas quando ele foi morrer, na carta que ele sabia que ele ia morrer, ele pediu para Timóteo se apressar, ele pediu para Timóteo levar os amigos dele, pediu para levar os pergaminhos para ele poder ver pela última vez, porque ele sabia que ele tinha terminado a obra dele, que a obra de Deus estava terminada na vida dele e por isso tinha chegado ao fim. E é justamente essa questão da nossa intimidade com Deus ser tão grande que a vontade dele está no nosso coração a ponto de nós sabermos exatamente como ela é, tanto quanto nós sabemos quanto a nossa vontade é. A partir desse momento, o nosso coração vai deixar de ser enganoso, a nossa consciência vai deixar de ser enganosa, porque elas vão ser usadas por Deus para nos mostrar o que Ele quer e não o que o nosso ego quer. Cristo ainda não tinha vindo nesse mundo na época do salmista, mas o salmista já imitava ele muito melhor do que muitos de nós temos imitado. Tanto que nesse versículo eu pude perceber um alinhamento tão grande entre o que ele disse e o que Cristo diz em João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nós vemos esse alinhamento da vontade, dos anseios do salmista e do alimento de Cristo. Era um só. O salmista que viveu antes de Cristo imitava Cristo muito melhor do que nós temos feito. O que tem faltado para que a gente possa usar isso como incentivo, não como peso. Não pensar, nossa, se aquele cara sem Cristo, sem saber quem Cristo era, imitava ele tão melhor que eu, então eu vou desistir porque eu não consigo fazer. Não, não é assim. É que isso seja um incentivo de tu conseguir ver que não existem barreiras para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é capaz de nos transformar completamente a partir do momento que nós renunciamos quem nós somos e nos entregamos totalmente à obra dele. Deus está disposto a nos ajudar nessa luta. Ele já trilhou o caminho que nós precisamos trilhar. E nós só precisamos deixar que ele mude a direção do nosso coração, para que ela seja alinhada com a dele, para que nós possamos nos entregar totalmente a ele e deixar a vontade dele ser cumprida na nossa vida. Hoje tiveram bem poucos comentários nas duas lives, então acabou que eu consegui terminar com 8 minutos de adiantamento, mas provavelmente as lives vão ser assim agora. A gente está fazendo no Facebook honrar minha avó, que tem assistido sempre, e alguns irmãos que não têm Instagram, e nós estamos feitos na live do Pastor Cláudio, no perfil do Pastor Cláudio, mas as lives em relação à igreja vão se mudar da página do Facebook para a página no Instagram e vão começar a ser feitas assim. Os avisos são amanhã, às 8 horas tem o culto. Qual é o culto? Domingo, o encontro de fé. Amanhã é o encontro de fé. Sábado nós temos às 18? 18. Às 18 horas nós temos live para as crianças. Vai ser um momento dedicado para as crianças que foram que nós demos pouco suporte ao longo da pandemia. Nós fizemos uma live só e nós agora estamos com o projeto de fazer com mais frequência, uma vez por mês. E a primeira vai ser sábado às 18 horas. Domingo nós temos 2 cultos, às 9h30
e às 18h30. São os 2 cultos da família. Sempre tenho feito esse pedido, e não tem funcionado muito, mas eu vou continuar fazendo. Se tu tem a opção de ir nos 2, vai só no da manhã. Se tu precisa ir se tu só pode ir no da noite, vai no da noite. Mas dê preferência pro da manhã. E o da noite tem estado muito cheio. E pra que nós possamos cumprir a lei e não afrontar as autoridades, que a gente possa... E para se cuidar, né? E se cuidar, é óbvio, né? O principal ponto, eu espero que seja a saúde, que vocês se preocupem com a saúde de vocês e dos irmãos de vocês. Então, que a gente possa cuidar desse ponto também. Na segunda-feira eu acho que não tem nada. Terça, às 8 horas tem... Sermão do Monte? Tem mais bate-papo teológico, no Sermão do Monte. É feito na igreja e tem transmissão no Facebook também. E na quarta-feira nós temos novamente essa live aqui, às 19 horas. Provavelmente vai ser às 20, por causa que eu tenho compromisso às 19. Que a gente vai definir certinho o horário. E às 1h30 nós temos o Quarta-feira Solidária, que tem sido uma obra maravilhosa de Deus na nossa comunidade, que nós possamos levá-la muito adiante. Amém. Quero agradecer a todos pela presença e convidar vocês para essa semana que vem estarem aqui. A gente vai estudar o versículo 21. Não é muito difícil de saber exatamente o que a gente vai estudar, então se for possível vocês estarem aqui, não só estejam, mas se preparem, leiam o versículo, vejam se conseguem achar algum estudo sobre ele, entender, buscar, não só ler superficialmente, mas tentar entender o que ele quer dizer com aquilo, para a gente poder conversar, para a gente ter mais interação e mais conversa sobre esse versículo. Agradeço a todos vocês. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, eu quero te agradecer muito pela oportunidade que tu nos tem dado de conversar sobre a tua palavra, de aprender mais em comunhão sobre o amor à tua palavra que o salmista teve. Que nós possamos sentir esse mesmo amor, a ponto de que nós possamos compreender a importância do caminho da tua vontade, o caminho que foi trilhado por Cristo, e que nós possamos trilhar esse caminho, por mais árduo que seja, que nós possamos nos submeter a Ele, renunciando tudo que nós somos e reconhecendo em nós tudo aquilo que Cristo é, que nós possamos nos dedicar verdadeiramente, até que a nossa vontade esteja alinhada com a tua, e que nós possamos ter uma intimidade grande o suficiente para que nossa alma seja consumida de desejo pela tua justiça. Porque nós sabemos que nesse momento de tanta sede, tanta fome de justiça, nós seremos saciados por ti, como tu promete em Mateus 5:6. Nós te agradecemos muito pelas promessas que tu tem feito e por ensinar a nossa igreja a não só ver as promessas, mas ver o que nós temos que fazer para atingi-los. Que nós possamos sempre ter essa clareza de buscar o fundo da promessa e entender que o cumprimento delas já foi feito por ti, já foi definido por ti, e que nós precisamos nos preocupar com a parte antes da promessa, aquela parte essencial, que transforma vidas, que muda as vidas, e que tem mudado vidas na nossa comunidade, e que nós pedimos que continue mudando, para a tua honra e para a tua glória, para todo sempre. Amém.